A gente vai falar agora da ginecomastia, tá? Que é o desenvolvimento anormal das glândulas mamárias nos homens. E isso acontece por conta de um desequilíbrio hormonal. Aqui no estúdio, a gente conversa com o mastologista, Dr. Sérgio Calmon, que irá nos ajudar a compreender o que causa esse problema e como ele pode ser resolvido. Deixa eu logo dar as boas-vindas a você, viu, doutor? E, doutor, a gente viu aí, né? O Eliezer, que é ex-participante aí do Big Brother, ele mostrou nas próprias redes sociais que ele estava passando por esse problema e ele fez, né, mostrou todo o processo e mostrou que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Com certeza, Alex. Boa tarde a todos, aos telespectadores. É um problema extremamente comum de saúde. Uma grande parte da população masculina tem ginecomastia. Ela tem uma grande incidência, principalmente em 3 etapas da vida. Logo quando o bebê nasce, às vezes ele pode desenvolver ginecomastia por causa da passagem do estrógeno pela placenta, do hormônio feminino da mãe pela placenta para o menino, e que vai ter resolução espontânea. A gente tem na adolescência, que realmente aí vai causar um problema social, vai causar um embotamento social para o adolescente, ele fica com vergonha de tirar a blusa, de jogar bola, de ir na praia, certo? E também na idade mais adulta, depois dos 60 anos de idade. Cada época vai ter as suas causas específicas. E ginecomastia o que é? Quando o menino e a menina nascem, eles têm a mama iguais. Só que no decorrer da idade, a menina vai produzir estrógeno e o menino vai produzir testosterona. A testosterona não desenvolve a glândula mamária, mas o estrógeno sim. Por isso que as mulheres desenvolvem a glândula. Mas a glândula mamária está ali dormindo. E por algum estímulo pode se desenvolver, certo? Na adolescência, é exatamente o que você falou agora no começo, é um desequilíbrio da taxa de estrógeno com testosterona. Certo. Me diz uma coisa, doutor. Como é que ele é diagnosticado, né? Como é que a gente pode, por exemplo, como é que a gente, como que a pessoa, né, o rapaz, o adolescente pode saber, não, estou desenvolvendo, porque às vezes, né, tem uma concentração, sei lá, de gordura, mas que não seja especificamente a ginecomastia, né? Existe algum sintoma? Ele sente alguma coisa? Tem como, né, você ter um aviso, digamos assim? Bom, quanto a gente precisa separar a ginecomastia da lipomastia. A lipomastia é aquelas pacientes que têm um excesso de peso, eles acabam acumulando gordura na região da mama. E às vezes vem acompanhado também da ginecomastia. A ginecomastia geralmente é um disco rígido que o paciente acaba sentindo ao se apalpar, que às vezes pode até causar um pouco de dor, e tem pacientes que chegam a desenvolver realmente a mama feminina mesmo, fica de um formato de mama feminina. Certo. E qual tipo de tratamento, né, para tentar reparar a ginecomastia na verdade, a ginecomastia, né, que Isso. acomete os homens? Os homens. Primeiro, assim, a gente tem que ver qual foi a causa que desencadeou a ginecomastia. No adolescente, geralmente esse desequilíbrio a gente não consegue descobrir a causa, tá certo? Mas já na idade mais adulta, a partir dos 50, 60 anos, a gente às vezes consegue detectar a causa. No adolescente, o que a gente também vê muito na rotina e que acaba não noticiando é que muitos dos pacientes que tomam anabolizantes acabam fazendo esse desequilíbrio hormonal e desenvolvendo ginecomastia. E aí muitas pessoas que já vão para a academia tomam anabolizante acabam já tomando um remédio profilaticamente. Mas, de uma forma geral, esse remédio tem muitos efeitos colaterais, eu não gostaria de falar o nome dos remédios para não estimular o uso, né? Mas existe sim tratamento medicamentoso para a ginecomastia e quando não funciona, a gente parte para a cirurgia. Mas o que é importante destacar é que qual é o grande medo do homem? O homem também pode ter câncer de mama, entendeu?
Então, principalmente naqueles acima dos 50 anos, quando sente algum disco rígido atrás do bico do peito, a gente tem que afastar a possibilidade de câncer de mama. Apesar de a incidência ser muito pequena, muito mesmo, em torno de menos de 1% dos cânceres de mama são no sexo masculino, a gente precisa, enquanto vê a ginecomastia, afastar a possibilidade de ser um câncer de mama. Em se afastando, a gente procura as causas que desencadeou a ginecomastia. Pode ser medicamentosa, o uso de maconha pode desenvolver ginecomastia, o uso do álcool pode desenvolver ginecomastia, alguns tipos de medicação pode desenvolver ginecomastia. Então, assim, a gente ou vê a causa e tenta tratar aquela causa, pode também introduzir alguns medicamentos para poder tentar diminuir essa glândula mamária, principalmente os bloqueadores hormonais, certo? E não se tendo resultado, a gente parte para a cirurgia, que foi o que aconteceu, né? No caso do Eliezer. Pronto. Doutor, as mães, né? O senhor acabou de falar aí que pode acontecer, né, no recém-nascido. Mas antes de eu te fazer essa pergunta aqui, eu queria até saber, né? Existe o fator genético, ele influencia aí? Na ginecomastia, muito pouco. A gente não tem trabalho científico mostrando o efeito da genética no desenvolvimento da glândula mamária. A gente acha que muito mais os fatores ambientais, tipo de alimentação, ganho de peso, uso de medicações, isso aí causa muito mais ginecomastia do que pensar na possibilidade de genética, né? Agora sim, as mães, na verdade, em que elas devem ficar atentas, partindo de um princípio que o senhor acabou de falar, que a ginecomastia ela pode acontecer já quando no recém-nascido, né? Então, qual é o sintoma que a mãe tem que ficar atenta? Ela vai ver que no Os pais, na verdade. Isso. Ela vai ver que no recém-nascido acontece esse desenvolvimento da mamazinha do recém-nascido, mas o importante é ter essa informação, não se assustar com essa informação, saber que é uma coisa normal de acontecer e que vai ter uma resolução espontânea. Isso, e dentro de 2, 3 semanas, a própria glândula mamária ela regride. Por quê? Porque você cessa os estímulos do hormônio que passou pela placenta. Eu queria saber o seguinte, doutor Sérgio. A gente sabe que o câncer, né, de mama também acomete os homens. E para os homens que têm a ginecomastia, é mais propício a essa possibilidade de ter esse câncer de mama? Vamos lá, Léo. Não. Isso é extremamente importante, porque muitos homens chegam no consultório, estou com ginecomastia, tenho que fazer a cirurgia para evitar um câncer de mama futuro. Sim. Isso não acontece, entendeu? Ginecomastia é só o desenvolvimento da glândula mamária no homem, e homens que têm ginecomastia, ele não tem um fator de risco aumentado para desenvolver câncer de mama. Maravilha. A gente sempre, né, faz as perguntas que a gente questiona, né? A gente mesmo aqui, eu sei que isso facilita muito para vocês que estão acompanhando, né, aqui o nosso programa. No primeiro bate-papo com o Alex, você, doutor, falou uma informação que eu gostei muito e eu gostaria de voltar a falar sobre a diferença da ginecomastia para a gordura, né, no peito, que são coisas completamente diferentes. Porque muitas pessoas, né, às vezes, estão com uma gordura acumulada, né, no peito e aí acha que está com ginecomastia, né? E aí, para fazer essa gordura, eliminar essa gordura que não tem nada a ver com a ginecomastia, o que é que o homem ele precisa fazer? Primeiro, assim, geralmente quando você desenvolve a lipomastia, que é o acúmulo de gordura na área da mama, certo? Você pode tentar perder peso, ir para academia, fazer academia, né? Hipertrofia muscular, mas geralmente essa regressão não é total. Certo. Então, esses pacientes que realmente têm a mama com formato feminino por causa da gordura, aí a gente tem que partir para realmente uma cirurgia. E o importante é destacar assim, que quando a gente indica uma cirurgia, não é porque a ginecomastia ou a lipomastia vai trazer algum problema de saúde físico, mas o que a gente nota é que pode
trazer problemas emocionais, Total. principalmente no adolescente. Com certeza. E hoje, por exemplo, o senhor que trata, né, desse assunto, né, com os homens, atende muitos adolescentes ou atende já o homem já na fase adulta? Assim, o nosso grande público realmente é o feminino. O mastologista trata Sim. muito mais de câncer de mama, Ok. né? Mas sempre aparece, pelo menos por consultório que a gente faz, 1 ou 2 homens, mais adolescentes, com essa queixa da ginecomastia, e a gente precisa orientar eles. E o importante dentro desse contexto é falar que a gente tem que tranquilizar esses pacientes. Primeiro, falar que não é doença, e segundo, que geralmente essas ginecomastias agudas, elas regridem de forma espontânea, sem uso de medicação, em uma porcentagem razoável, em torno de 40% a 70% dos casos agudos, eles regridem de forma espontânea, mesmo no adolescente. E existe a possibilidade de ser hereditário? Do tipo, o pai teve a ginecomastia, tem a ginecomastia, o filho vai ter? Não, a gente não tem essa associação tão forte nos trabalhos científicos mostrando essa hereditariedade da ginecomastia. Agora, falando sobre a cirurgia que o Eliezer fez, né, que repercutiu muito durante toda essa semana, como é o processo dela? A pré, né, e o pós dela, né, para as pessoas que estão, né, já querendo fazer, ou vendo a possibilidade de fazer essa cirurgia, como é o pré e o pós dela? O pré-operatório, primeiro eu tento descobrir a causa, porque às vezes a gente bloqueando aquela causa, a ginecomastia vai regredir, o paciente não precisa de Nem cirurgia. fazer a cirurgia, certo? A gente sempre vai tentar mitigar ao máximo a chance da cirurgia, né? Diminuir essa chance de fazer a cirurgia. Então, a gente afastando, não consegue detectar a causa, o paciente está com ginecomastia, a gente orienta a esperar até 6 meses a 1 ano, que é o tempo que a grande maioria das ginecomastias regride. Em não se fazendo isso, aí a gente começa a conversar sobre a cirurgia. Importante destacar é que essa cirurgia pode trazer algumas complicações, e já que ela não causa um problema físico de saúde, e uma grande complicação é a perda da areola e do bico do peito nessa cirurgia. É raro de acontecer, Sim. mas pode acontecer. E o paciente deve ficar ciente. Então, no pré-operatório, a gente tem que conversar tudo isso sobre as complicações Para o paciente cirúrgicas. ficar ciente disso. Para o paciente ficar ciente, e ele vai pesar na balança o custo-benefício, né? O quanto a ginecomastia está incomodando ele do ponto de vista estético e emocional, e os riscos que a cirurgia pode trazer. E o pós-operatório, no caso, feito a cirurgia, precisa usar faixa, precisa ter aí, né, um tempo realmente de repouso, sem atividades físicas? Pelo menos 30 dias sem atividade física. Geralmente a gente orienta esses pacientes a usar um colete por pelo menos 2 meses para poder moldar a parte da mama masculina, né? Achatar e ficar ela uniforme. A gente orienta isso. Do mais, não tem muita restrição. A restrição é tomar sol na cicatriz, vai ser muito mais pelo processo da cicatrização do que porque pode causar algum defeito na cirurgia. Aí, então, a gente vai evitar tomar sol, tomar banho de mar. Isso aí é extremamente importante, essas orientações no pós-operatório. Uso do colete 2 meses, exercício físico só depois de 30 dias da cirurgia. Você tocou num assunto aí que acaba envolvendo também a questão da autoestima, a questão da vaidade também, que é a cicatrização, né? Todo mundo que faz uma cirurgia, principalmente questão de estética, se preocupa muito com essa questão. Ah, doutor, como é que vai ficar a cicatriz? Vai ficar uma cicatriz grande? Vai ficar uma cicatriz menor? A cicatriz, na maior parte desses pacientes, é uma cicatriz que dá realmente para ficar, né, meio que invisível? Vamos lá. Existem várias técnicas cirúrgicas para se Certo. aplicar. E não é todo cirurgião que consegue abordar todas essas técnicas cirúrgicas. Geralmente, as cirurgias que eu faço, a gente faz a combinação de lipoaspirar a gordura Certo. da mama, e na hora da glândula mamária, quando a gente não consegue lipoaspirar a glândula mamária, aí a gente tem que dar um corte ao redor da areola e tirar aquela glândula mamária para tentar deixar o mais uniforme possível o peitoral e a mama do paciente.
Mas existem outras técnicas que realmente eu não faço, mas que deixa as cicatrizes não é da forma que eu gostaria que ficasse em mim, então eu não Entendi. faço. Tem médicos que fazem a cirurgia pela técnica que eles cortam através da areola toda, então a cicatriz fica no meio da areola, eu faço ao redor da areola. Então vai depender muito da técnica cirúrgica utilizada. Mas o que eu posso lhe dizer é que o feedback dos pacientes, o retorno dos pacientes é extremamente positivo pós-cirurgia. E volta essa autoestima, né? Principalmente quando a gente fala aí de adolescentes que ficam todos, né, pisando em ovos numa situação dessa. A gente vê, né, as pessoas comentando muito sobre a ginecomastia. Quem tem ginecomastia é quem é gordo, né? Já coloca aí, né, como se fosse aí um problema para quem está né, com sobrepeso e tudo mais. Mas existem pessoas que são magras, consideradas magras, e têm a ginecomastia. Não é isso mesmo? Isso, com certeza. Porque não é só pelo fato da obesidade. A obesidade, o excesso de peso, vai trazer um pouco da lipomastia. Sim. A diferença é que no magro você não vai ter lipomastia, você vai ter realmente a ginecomastia. Mas geralmente a gente tem a associação de lipomastia com ginecomastia, que é tanto gordura como glândula mamária. Essa cirurgia, ela dura quanto tempo? A depender se for bilateral, fazendo nas duas, porque tem paciente que desenvolve em uma mama só. É Às sério? vezes, porque Só em uma mama? só em uma mama. Depende da quantidade de receptores de cada mama. Aí são outra parte mais técnica, mas acontece de ser em uma mama. Geralmente essa cirurgia, operando as duas mamas, dá em torno de 2 horas de cirurgia. Agora, para quem está acompanhando a gente, né, papai e mamãe, né, que está aí com seu filho, que está passando por esse processo, às vezes sofrendo bullying, dando aquela timidez de não querer ir para a praia, não querer se expor, o que o senhor, né, assim, não só falando sobre o problema, mas também, né, no diálogo, na conversa, o que é que você pode conversar com os pais nesse momento para lidar com essa situação? É uma situação extremamente delicada porque nossa geração de mais velha, a gente sofreu bullying, mas tínhamos comportamentos diferentes. E agora a gente está vendo que esses adolescentes sofrem um pouco mais com o bullying. Sofrem, total. Muito, Não sabem lidar com essa situação, lidar né? com a situação. Então, o apoio familiar nesse aspecto é fundamental para poder dar o suporte, não discriminar o filho, dizer que é fraco, nem que deixe isso para lá, porque é o eu da pessoa, né, que está ali. E principalmente procurar um acompanhamento com um psicólogo e com algum mastologista para tentar contornar o melhor tratamento possível para aquele adolescente. Agora, doutor Sérgio, existe a possibilidade, depois de um pós-operatório com sucesso e tudo mais, a ginecomastia voltar, né, para a pessoa? Depois de alguns anos e tudo? É raro disso acontecer, mas poder voltar pode, mas geralmente não volta, porque geralmente a gente tira toda a glândula mamária, e se tirando toda a glândula mamária, não tem como crescer e nem desenvolver a glândula mamária. Mas, a depender da técnica, se ficar um pouco de tecido mamário, esse tecido pode voltar a crescer, mas é bem raro. E eu já quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção com a gente, né, nessa segunda-feira. Agradecer também aqui ao doutor Sérgio. Muito obrigado, né, pela sua participação, mastologista. Nós batemos um papo muito importante aqui e fique à vontade. Sempre que precisar também, a gente convidá-lo para bater esse papo com a gente. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. E estamos à disposição lá na Clínica Amo. Se alguém quiser ir lá tirar alguma dúvida, estamos lá. Muito obrigado, doutor Sérgio.